Nós continuamos com a nossa série Intrépidos. Eu quero continuar aqui buscando com você assuntos que nos aprofundam na presença de Deus, continuar buscando com você a palavra de Deus, reservando coisas grandiosas para nós. Então, você que está aqui comigo em Caraí, você que está acompanhando de maneira online, vamos para Efésios, capítulo 3, verso 20. Efésios, capítulo 3, verso 20, é onde nós estaremos lendo hoje. Vamos lá. Diz o seguinte, Efésios, capítulo 3, verso 20. Você já encontrou aí? Já está tudo certo? Vamos ler o que está escrito aqui então. Efésios, capítulo 3, verso 20. Está escrito assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Queridos irmãos, amada igreja, até que ponto você estaria disposto e disposta a clamar ousadamente ao Senhor? Qual é o limite da sua fé? Até que ponto você está disposto a lutar e clamar em oração para alcançar algo grandioso do Senhor? Você já pediu algo que estava além das tuas forças a Deus? Você já teve um momento de luta e de embate com o Senhor, clamando algo que era maior do que as suas forças? Eu estou lembrando, passa para mim, por favor, eu estou lembrando de um homem poderoso de oração, um homem que talvez alguns já ouviram falar. Quantos de vocês já ouviram falar de um homem chamado George Miller? Alguém já ouviu falar dele? Olha lá, Cristina, né? Cristina ali já levantou a mão. Você já ouviu falar? Já ouviu a história de George Miller? George Miller, ele foi um pastor alemão, nasceu na Alemanha no início do século XIX, mas ele se mudou para a Inglaterra, e esse homem ele recebeu um chamado muito especial. George Miller, ele recebeu o chamado de cuidar de muitos órfãos na Inglaterra. Ele foi o responsável por levantar vários orfanatos e sustentar crianças durante muitos anos. E esse homem, quando ele recebeu esse chamado de Deus, ele chegou e ele não queria essa missão. Ele achava que ele era incapaz de seguir e conseguir atender o pedido que Deus havia feito. Mas sabe, ele chegou e fez um pedido: Senhor, se o Senhor realmente está me chamando para cuidar dos menos afortunados, para que eu levante, construa orfanatos, receba crianças que não têm como cuidar de si mesmas, então nós vamos fazer agora um acordo. Eu nunca vou pedir nada para ninguém. Nenhum recurso eu vou pedir para ninguém, a não ser que seja para o Senhor. O Senhor está me chamando? É isso mesmo? Então, todo o recurso, todas as minhas necessidades, eu vou colocar diante de Ti. Se é o Teu chamado, é dessa maneira que eu vou trabalhar. O Senhor aceita? E aí ele fez esse acordo com Deus. E, queridos, esse homem, ele é conhecido pela sua história de oração. As suas pregações eram pregações maravilhosas, mas ele não é lembrado pelas suas pregações. Ele é lembrado pelas suas muitas e quase infinitas orações respondidas pelo Senhor.
milhares de orações respondidas, e todas elas relacionadas ao chamado que Deus havia feito para ele. Sempre quando os recursos estavam acabando nos orfanatos que George Miller construía, ele orava a Deus e falava: Senhor, e agora? Está acabando. E sempre Deus enviava os recursos para ele. Sempre. Houve uma vez aonde ele tinha sob os seus cuidados mais de 100 crianças naquele orfanato. E ali então a despensa zerou naquele dia, não tinha mais nada para oferecer às crianças. Todas elas famintas, e ele ali com a sua esposa, a família: Senhor, o que nós vamos fazer agora? E as pessoas voluntárias: George, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a única coisa que podemos. Vamos orar e vamos clamar a Deus. E eles se ajoelharam e clamaram: Senhor, o recurso acabou. O Senhor lembra? Quando me chamaste para essa missão, uma coisa o Senhor prometeu: que nunca deixaria faltar nada. Senhor, a gente continua confiando em Ti. A gente sabe que os recursos já estão a caminho. E sabe o que acontece? Após finalizarem a oração, alguém bate na porta. Eles vão lá, eles abrem, e estava ali um comerciante. Senhor Miller, tudo bem? Ele: tudo bem, como vai o senhor e tal? Começam a conversar. Senhor Miller, aconteceu um problema muito sério. Eu estava com a minha carroça, eu recebi uma grande encomenda de alimentos para entregar numa cidade que fica a 20 quilômetros daqui, mas infelizmente a minha carroça, ela perdeu a roda. E eu não vou ter tempo de consertar, e são alimentos perecíveis. Não vai dar tempo de fazer o conserto e chegar até a cidade de destino. Então Deus me impressionou a vir aqui ao seu orfanato para oferecer todos os alimentos que eu tenho aqui na minha carroça. E quando ele ouviu aquilo, e os voluntários que estavam com ele e as crianças ouviram aquilo, eles começaram a dar glórias a Deus e a louvar e a pular. E aquele homem não entendia o porquê de tanta euforia, mas eles sabiam o porquê. Deus havia respondido orações. Gente, isso não aconteceu uma vez, isso não aconteceu duas vezes, isso aconteceu milhares de vezes. Deus sempre providenciou os recursos para tudo aquilo que George Miller empreendia. Sabe por quê? Porque tudo ele colocava nas mãos de Deus, e era para a honra e para a glória do Senhor. Eu pergunto para você: até que ponto você está disposto a pedir a Deus? Sabe, nenhum de nós tem o direito de ser exigente ou audacioso quando a gente pede algo a Deus. Nenhum de nós tem esse direito, porque Deus é soberano. Mas uma coisa é certa: nas nossas orações, eu creio que Deus gosta quando nós fazemos pedidos ousados. Eu estava conversando, Gleice, com seu esposo na sexta-feira. A minha esposa, eu saí e ela ficou até preocupada, porque eu fui à garagem, me encontrei com ele, em vez de a gente passar 10 minutos, a gente ficou 2 horas conversando. Mas foi uma conversa muito, muito agradável mesmo. Eu queria que ele estivesse aqui para ouvir, né? E aí, nós passamos ali uma boa parte conversando sobre o que Deus tem feito na nossa vida. E ele começou a contar dos milagres e das portas que Deus foi abrindo para a sua família, não é? Coisas assim inacreditáveis, milagres surpreendentes. E a gente foi um compartilhando com o outro os milagres que Deus tem feito até hoje. E ele falando que coisas extraordinárias aconteciam quando menos se esperava, porque uma oração, ele sempre fazia: Senhor, o Senhor chamou, o Senhor disse que cuidaria, então está nas tuas mãos. E quando menos se esperava, Deus entrava com a providência ali. E aí, né, numa das palavras que a gente trocava, era a gente imaginando Deus sorrindo quando a gente pede coisas grandiosas na presença dele. Algumas pessoas, elas são tímidas, e elas chegam
E elas pensam o seguinte: será que Deus realmente ele vai me ouvir? Será que Deus realmente ele está disposto a ouvir essa oração? Será que Deus ele realmente ele se importa com aquilo que eu estou pedindo? E a gente estava conversando, queridos, que muitas vezes nós somos tímidos e pelo relacionamento tão raso, tão superficial que a gente tem com o Senhor, Deus, infelizmente, ele fica limitado a agir por causa da nossa tão pequena fé. Mas quando o nosso relacionamento ele se aprofunda e nós estabelecemos uma amizade fora do comum com Cristo Jesus, e nós chegamos e nós pedimos coisas, sabe, a gente não exige, a gente não é audacioso, a gente não pode ser presunçoso, mas Deus ele se alegra, e eu imagino Deus sorrindo quando a gente pede coisas grandiosas, quando a gente, Senhor, olha, eu estou querendo isso daqui, e Deus, eu imagino Deus, filho, você é corajoso mesmo, viu? Você está pedindo algo assim para mim? E muitas vezes, gente, Deus, ele chega, sabe, e pela nossa coragem, pela nossa confiança, a nossa intimidade, Deus, ele fica feliz e alegre em responder às nossas preces, principalmente